Depois de tanto tempo sem aula, né? Vamos ter uma aula mais light hoje. Certo, Raíssa? Mais tranquilinha, né? Vamos fazer o seguinte, Raíssa. Se eu perguntasse, vamos ver se vocês lembram. Vou lançar mais atividade Moodle ainda, tá? Pelo menos fechar 5 atividades Moodle, eu já faço a média, tá? Se eu perguntasse agora, o que é uma onda? Resposta vocês dariam. Isso. É uma entidade física, vamos completar, né? Que transfere energia sem transportar matéria. Entretanto, não está errado, tá? Essa é uma resposta interessante para um aluno de ensino médio. Vamos deixar uma resposta um pouco mais evoluída? Nível um aluno de bacharelado em física. Como você descreveria uma onda? É isso que eu quero. Uma onda é alguma coisa que é descrita por uma função. Então vamos por partes. Qual é o tipo de função que descreve uma onda? É uma função que eu estou chamando de função U. Já já eu vou dar a interpretação mais precisa. Tá? Vamos pegar uma onda unidimensional só? Onda unidimensional quer dizer que ela se propaga em uma única direção. Tudo bem? Então, se é uma onda unidimensional, ela é uma função definida em um domínio que está contido no R2. O que significa isso? Ela é uma função de duas variáveis. Quais são as duas variáveis que caracterizam uma onda? O tempo e a posição. Nesse caso, não está errado. Nesse caso, eu posso falar posição porque eu estou dando uma dimensão só. No geral, uma onda seria uma coisa no R4, né? Ela teria 4 variáveis. Função. Uma temporal e 3 espaciais. Então, é uma função que pega um valor de tempo e espaço e associa a um número real. Aí você pode falar, nossa, professor, está muito estranho, está muito estranho. Tá, eu vou recapitular com vocês. Vou pegar aqui, por exemplo, uma onda harmônica, tá? Ó, eu vou tentar desenhar uma onda harmônica. Tá, uma onda harmônica. Onda harmônica, se vocês se lembrarem, é aquela onda que ela é gerada a partir de um movimento harmônico simples. E aí esse movimento harmônico simples, você tem um oscilador, esse oscilador está conectado de alguma forma a outros osciladores, e a excitação de um oscilador causa excitação no seguinte, no seguinte e no seguinte. Tudo bem? Então, eu vou desenhar essa onda aqui, ó, e eu estou desenhando uma primeira característica dela. Estou pegando. Pronto. Aqui. O que é isso? Esse daqui é o formato da minha onda U, mas presta atenção que eu estou desenhando só um trecho dela. É um formato dessa onda no tempo. Tá bom? Então, o que ele está dizendo? Ó, no tempo zero, mas no tempo zero estava parado, mas uma onda, eu não acabei de falar para vocês que uma onda harmônica, ela advém de um monte de osciladores conectados. Então eu poderia imaginar que eu tinha, por exemplo, ó, isso daqui, ó, é um monte de osciladorzinho que está conectado. Então não faz sentido eu descrever essa onda e falar assim, essa onda, então no tempo zero, a perturbação vale zero. Peraí. No tempo zero, a perturbação de quem vale zero? Porque uma onda é uma propagação no espaço. Tudo bem? Então eu poderia dizer, por exemplo, que esse daqui é o gráfico U de um x fixo. Vou escolher uma posição aqui, ó, a posição x0 aqui. Tá? Por exemplo, é a posição desse cara aqui. Só para eu ter uma ideia. Por exemplo, é a posição daquele cara. Então, o que ele está dizendo? Olha, esse cara aqui, pegando a primeira definição que vocês deram de onda, onda propaga energia sem propagar
matéria. Então, esse cara ele não vai sair daqui. O máximo que vai acontecer é ele perturbar. Ele pode ir e voltar, mas sempre em torno dessa posição, para lá ou para cima. Eu vou querer que ele vá para cima. Então, essa perturbação, ela vai estar medindo o deslocamento que ele tem, vamos chamar de deslocamento transversal. Tudo bem? Então, esse gráfico aqui, ele está indicando o seguinte, olha, esse carinha aqui, no tempo zero, ele estava na posição zero. No tempo 1, ele atingiu a máxima distância em relação à posição de equilíbrio. Tá? Isso aqui é tempo 1. No tempo 2, ele volta para a posição 0. No tempo 3, ele desceu lá. No tempo 4, ele está ali. Tudo bem? Mas presta atenção que eu estou descrevendo a posição de um carinha. Se eu pegar o carinha logo aqui, provavelmente o gráfico dele deve ser algo assim. Aí eu estou pegando esse novo carinha aqui. Por quê? No que esse aqui atingir a posição de máxima, esse aqui ainda vai estar subindo. De acordo? Tudo bem? Então, vocês estão vendo que assim, a representação gráfica ali ela não é muito possível até o presente momento. Eu consigo ter uma representação gráfica do que? Do movimento, da perturbação de um dos elementos que está sendo perturbado. Não consigo ter um elemento gráfico do total. De acordo? Só que mesmo assim, com esse elemento gráfico, eu consigo alguns parâmetros que são importantes para a onda. Por exemplo, eu sei que esse tempo aqui, ó, é o tempo que esse carinha levou para uma oscilação completa. E o tempo de uma oscilação completa, que nome que a gente dá? Período. Só que agora, ao invés de eu falar período da oscilação, eu vou associar esse período à onda. Então, o que é o período da onda? É o período de uma onda harmônica. É o período da oscilação que perturbou e está se propagando. E se eu consigo calcular o período, eu também consigo obter quem? A frequência. Tudo bem? Tudo bem? Tá. Olha que com esse gráfico eu não consigo aquela outra característica que eu falei para vocês. Qual outra característica importantíssima que eu falei para vocês? O comprimento de onda. Por quê? Porque aqui eu estou num gráfico da perturbação de um só. Então eu precisaria de um gráfico no qual eu calculo a perturbação em função da posição. Ou, por exemplo, eu precisaria descrever, tirar uma foto da onda se propagando aqui, num intervalo, num determinado valor de tempo congelado, e descrever como que é em função da posição cada um daqueles pontinhos. Tá bom? Vocês estão entendendo qual é a dificuldade? O comprimento de onda, ele é o período espacial de uma onda. Tudo bem? Ele é o período espacial, porque a onda, o movimento vai se repetir. Tá, mas o movimento se repete em que espaço? Quanto de espaço demora para o movimento repetir? A pergunta pode ser traduzida da seguinte forma: esse carinha aqui está subindo e descendo. Tem alguém que vai estar subindo e descendo junto com ele? Tem alguém que vai estar? A gente fala que eles vão estar vibrando em fase. Tem alguém que vai estar, ó, a hora que atingir o máximo, esse outro alguém atinge o máximo, a hora que atinge o mínimo, tem. A distância entre esses é um período espacial. Esse período espacial é o que a gente chama de comprimento de onda. Tudo bem? E a partir disso, a gente define, poxa, posso definir a velocidade de uma onda. Posso entender que o pulso está se propagando. Tudo bem? E aí eu defino a velocidade de uma onda como sendo o deslocamento dessa propagação após um período. Poxa, mas após um período, o deslocamento é de um comprimento de onda. Tudo bem? Mas ainda não está naquele nível. Aqui, se você pensar, é uma discussão que eu conseguiria trazer também para o ensino médio. Eu só estou querendo exemplificar que essa perturbação que aqui está, tá? Essa perturbação que aqui está, é o que a gente está tentando caracterizar como uma onda. Então, uma onda unidimensional, ela vai ser representada por uma função real
de duas variáveis. Tá, mas o que essa função tem que satisfazer para ela ser considerada uma onda? A propagação de alguma perturbação. Ela tem que satisfazer uma equação diferencial. Só que ela tem que satisfazer uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Ela é chamada até de uma equação elíptica, tá? Porque ela lembra a equação de uma elipse. Tá bom? Como é que seria essa equação? Ela seria a derivada segunda. Opa, peguei um giz ruim. A derivada segunda espacial é uma igualdade entre a derivada segunda espacial e a derivada segunda, opa, temporal. Certo? Então, eu vou pegar essa perturbação. Poxa, eu estou calculando a derivada parcial segunda é dessa perturbação, que eu vou colocar um U de Tx, e aqui U de Tx. Na realidade, elas não são iguais, né? Essas duas, elas são diretamente proporcionais. Resta a nós agora a falar quem é o coeficiente de proporcionalidade? O quadrado da velocidade de propagação dessa onda. De acordo? Tudo bem? Quem que é o... Bom, aí o quadrado da velocidade aparece aqui, né? Porque aí ficaria metro quadrado, cancela com esse metro quadrado. Aqui fica segundo ao quadrado. Tudo bem? Então deveria aparecer velocidade ao quadrado aqui. Passo dividindo para o outro lado. 1 por v quadrado. Certo? E aí vamos começar a colocar algumas coisas aqui, ó. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, olha. Fisicamente, um aluno do bacharelado em física ou um aluno de física, ou um aluno que fez uma faculdade de engenharia muito top, certo? Que nem o amigo da nossa colega, com certeza, se você perguntar para ele o que é uma onda, ele vai falar. Cara, uma onda é uma função real de duas variáveis, se eu estiver tratando de uma onda unidimensional, tudo bem? E essa função está descrevendo uma perturbação que se propaga. E a perturbação dessa propagação é descrita por uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Uma variável é quem? O tempo. E a outra é posição. Só tem uma variável de posição, que eu estou chamando de x. Por isso que eu chamo de onda unidimensional. Captou? Tudo bem? Ok? Certo? O que é esse cara aqui? Qual que é o significado desse cara? Esse cara é a velocidade de propagação da onda. Tá? A velocidade de propagação da onda é uma das coisas que eu estou pensando, assim, para vocês começarem a discutir. A gente precisa imaginar, cara, olha como que parece que é um negócio estranho e contraditório. Estou acabando de falar, vocês mesmos falaram, a primeira coisa que onda não propaga matéria. Se onda não propaga matéria, qual o sentido de falar em velocidade de propagação da onda se não tem nada se propagando? Certo? O que está se propagando é a perturbação, não é um objeto material que está saindo de uma posição e indo para lá. Então, isso daqui é quase que uma definição. Isso aqui é quase que uma definição. Isso daqui eu posso dizer que é a razão entre um período espacial e um período temporal. Tudo bem? Tá? Ou eu posso tentar entender que eu causei uma perturbação aqui. Imagina que eu tenho um monte de osciladorzinho. Causei uma perturbação aqui, essa perturbação vai se propagando. Vai se propagando. Quando eu chegar no outro cara que vai começar a vibrar junto com ele, eu digo que a onda se deslocou em um comprimento de onda. E quanto tempo que demora para a onda deslocar um comprimento de onda? Um período. Só que presta atenção que isso é a própria definição de comprimento de onda.
A definição de comprimento de onda é o deslocamento da perturbação ao longo de um período. Então, isso aqui é uma definição, tá? Que a gente vai definir como sendo lambda vezes a frequência. Esse cara aqui vai ser a principal característica da nossa onda, tá certo? O que acontece com a velocidade da onda? Vem comigo. O que acontece com a velocidade da onda se eu aumentar a frequência? Velocidade da onda é lambda vezes a frequência. O que acontece com a velocidade da onda se eu aumentar a frequência? Não acontece nada. Ela continua a mesma. Por quê? Lembra, isso é uma definição, tá certo? A frequência é um agente externo, é quem eu coloco para causar a primeira oscilação. Se eu colocar, lembra do experimento que nós fizemos, para vibrar muito rápido, o que vai acontecer? A propagação também se dará muito rápida, de modo que vai encurtar o comprimento de onda. Espera aí, olha a minha contradição, a propagação vai ser muito rápida. Não vai, porque aquilo ali é uma definição. Tá? O que eu quero dizer? Quem define o valor da velocidade da onda é o meio no qual a onda está se propagando. Certo? Por exemplo, se fosse aqueles osciladorzinhos ligados por mola, a distância entre os osciladores e a constante elástica de cada uma dessas molinhas seria um fator decisivo para ver se eu consigo transmitir essa energia com rapidez ou não. Tudo bem? Certo? Tá? Então, mas hoje, aí você pode perguntar, professor, como que eu determino então a velocidade de uma onda? Você vai buscar essa equação para o seu sistema. Você busca essa equação para o seu sistema e observa quem é que apareceu multiplicando a variável temporal. E aí ali você identifica a sua velocidade de onda. Tá? Entretanto, isso daqui é só uma introdução porque faz tempo que a gente não tem aula, o foco da aula de hoje não era isso. O foco da aula de hoje é um negócio mais pesado. Vamos resolver essa equação? Vou contar um segredo para vocês. Vou contar um segredo para vocês. E eu quero ver se depois desse segredo vocês são capazes de fazer uma pergunta. Eu vou contar o segredo, vou falar uma coisa, essa coisa vai ser contraditória com esse segredo. Eu já estou contando, e então, já que é contraditório, eu quero que vocês percebam a contradição, só não vou dizer qual é. Tudo bem? Então, olha só, o que eu quero na aula de hoje? Eu quero resolver essa equação diferencial parcial de segunda ordem, linear com coeficientes constantes e homogênea. Concordam com tudo isso que eu falei? Com pouco que vocês conhecem de equação diferencial? Ela é homogênea por quê? Porque não tem nenhum termo que não seja a própria função ou suas derivadas. Tudo bem? Por isso ela é homogênea. Ela é linear por quê? Porque a função ou suas derivadas não estão elevadas a potência nenhuma. Ela é de segunda ordem por quê? Porque a ordem da maior derivada é 2. Não interessa em relação a qual variável. Ela é com coeficientes constantes, porque o coeficiente aqui é 1 e o coeficiente daqui é quanto? Quanto é o coeficiente dessa derivada? Menos 1 por v quadrado. Concordam que é menos 1 por v quadrado? Porque eu tenho que pensá-la do lado de cá, viu? Quando eu trouxe ela para cá. Tudo bem? Então, vamos resolver uma equação diferencial linear, uma equação diferencial parcial linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Essa equação se chama equação elíptica. Tá bom? Só que aí acontece um detalhe. Dentro das equações, quando a gente resolveu e discutiu trocentos métodos para resolver equação diferencial ordinária. Não existem métodos gerais para resolver equação diferencial parcial, mesmo que elas sejam lineares. Não existe um método geral. Por quê?
Porque quando eu estava tratando de equações diferenciais parciais, o que definia realmente a solução, você tinha uma cara geral para a solução, certo? Que eu chamava aquilo de solução geral. E aquilo que eu habituei a chamar de solução específica era obtido quando eu dava as condições iniciais. Como se comportava aquilo no tempo zero. Aqui não faz sentido. Porque se eu perguntar como funciona, como se comporta a função no tempo zero, vocês podem fazer outra pergunta. Tá bom, como é que é U no tempo zero? Aí você fala assim, mas U de quem? Não, como é que ela está no tempo zero? Ela quem está no tempo zero? Porque o U, ele é uma função tanto no tempo quanto da posição. Então a posição 3 vai estar de uma forma, a posição x igual a 3, ela vai ter uma certa altura no tempo zero. O x igual a 5 vai ter outra altura no tempo zero. O x igual a 6. Então percebem que não existe uma condição inicial geral. O máximo que eu consigo é dar como condição inicial uma função que depende da posição x. Tá? Então aqui eu precisaria dar outras condições além da condição inicial. E a depender das condições que eu impor, eu vou ter soluções completamente diferentes. Tá? Quando eu fiz o mestrado em equações diferenciais parciais, quando eu iniciei o mestrado em equações diferenciais parciais, o pessoal do doutorado falava um negócio interessante. Os caras falavam assim, ó, eu vou ser doutor em equações diferenciais parciais. Eu já sei tudo de equações diferenciais parciais. Eu sei classificar. Eu sei quando elas estão, resolvê-las ir para o espaço de Sobolev. Eu sei tudo. Eu sei calcular, eu sei determinar a topologia de uma determinada equação diferencial parcial. Eu só não sei uma coisa. Resolver uma equação diferencial parcial. Por quê? Porque não tem um método geral. Tudo bem? Pergunta. Já falei toda a contradição. Eu comecei um dos trechos da aula, eu falei, nós vamos resolver uma equação diferencial parcial. E aí depois, o que eu falei? Que não tem um método geral. Tudo bem? Opa, não existe um método? Se você for matemático. O matemático, ele tem algumas amarras que o físico não tem. O físico ainda tem algumas outras amarras que o engenheiro não tem. De repente, às vezes, umas amarras, umas correntes que nos prendem. De repente, às vezes, quebrar essas correntes, abrir mão um pouco do formalismo, para a gente poder ter uma ideia de uma solução, pode nos ajudar, pode nos guiar, no mínimo, em problemas específicos. Tá? Vocês viram quando eu falei da transformada de Laplace? Não sei se vocês lembram, que foi uma operação doida feita pelo Heaviside, não tinha nada a ver, mas deu uma ideia, deu uma clareada de como que a gente poderia atuar de forma a descobrir um método para resolver a equação diferencial. Tá certo? Aqui, eu já estou antecipando, nós vamos buscar um método, não vamos encontrá-lo. Só que eu vou fazer um desenvolvimento que a gente vai nos permitir ter alguns insights. A gente vai ter, pelo menos, ter alguns insights de, cara, vamos fazer assim. Poxa, a função deve ter pelo... Eu não sei calcular, mas eu sei que a solução vai ter que ter essa cara. Tudo bem? E aí, então, agora você tem que tirar a sua roupinha, tirar a sua preocupação com o formalismo matemático e admitir algumas coisas. E aqui, assim, vocês vão se deparar com mais equações diferenciais parciais ao longo do curso. Quando vocês forem fazer a estrutura da matéria 2 com o Josimar, vocês vão chegar na principal equação da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes de segunda ordem. Tá? Equação diferencial parcial. Certo? E vocês vão ter que resolvê-la. Pelo menos uma ou duas vezes na vida. E não em coordenadas cartesianas. Provavelmente vocês vão ter que resolvê-la em coordenadas esféricas. Ok? E aí você poderia perguntar, cara, mas como que eu vou resolver? Um físico, de novo, ele não tem aquele preço que o matemático tem.
Então, o físico ele pode fazer algumas suposições. Depois, se der problema, depois ele caça, fala, cara, essa suposição aqui não é legal. Então, o físico, a primeira coisa que ele faz quando ele se depara com uma equação diferencial parcial é supor uma cara para essa solução. Tá? Então, eu vou supor, mas nós já fizemos isso, né? Com equação diferencial ordinária. Só que equação diferencial ordinária, a gente supôs como alguma base, né? Você tinha uma equação diferencial, que era um monte de derivada, dando zero. Cara, isso aqui tem cara de exponencial. Então, fazia sentido. Aqui a gente vai supor do nada. Talvez baseado em fenômenos físicos. Tá? Eu vou colocar a suposição e vocês tentem achar alguma argumentação aqui para essa suposição. Cara, é razoável supor isso. Eu vou supor que a solução dessa equação, a qual eu vou chamar de U0, que é um teste de Tx, obviamente ela é uma função de duas variáveis. Só que eu vou supor que essa solução, as duas variáveis são separáveis. Como assim são separáveis? Ela é composta, por mais que ela seja uma função de duas variáveis, eu vou supor que ela é uma função de duas variáveis em que a variável x aparece completamente separada da variável t. Tudo bem? Como assim? Então, eu vou supor que ela é com essa cara, ó. Ela é uma função que depende só de x, multiplicando uma função que depende só de t. Tá? Eu não tenho nenhuma obrigação de fazer isso. Tudo bem? Não tenho nenhuma obrigação. Mas é para eu fazer o teste. Por exemplo, só para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo. Essa função aqui, ó, seno de x vezes t, é uma função de t e de x? Ela é uma função de t e de x? É, porque está dependendo de t, não está? Está dependendo de x, não está? Eu consigo separar a dependência das variáveis? Eu consigo escrever isso aqui como sendo uma parte que só depende de x e uma parte que só depende de t multiplicada? Não consigo. Tudo bem? Vou pegar outra. Essa função também só depende de t e de x. Consigo separar ela numa parte que só depende de t, multiplicando uma parte que só depende de x? Não. Aquela ali não. Você está confundindo é com essa daqui, ó. Ah, aquela ali eu consigo. Porque aquela ali, de que maneira que eu posso escrever? Exponencial de x vezes exponencial de t, tá vendo? Eu consigo pegar essa e quebrar em duas funções, em que uma parte depende só de x e outra parte depende só de t. Tudo bem? Então eu estou supondo, sem critério nenhum, que a solução vai ser desse tipo. Ou seja, eu nunca vou ter uma solução desse tipo, desse tipo. Ah, desse tipo eu posso ter. Tudo bem? Entenderam? Agora, alguém consegue alguma justificativa? Imagina que agora vocês são professores, vocês estão dando aula. Dá uma justificativa, cara, é razoável supor isso. Matematicamente, eu estou avisando, eu não consigo nenhuma justificativa. Fisicamente. Conseguem pensar? Sexta nós temos 4 aulas, né? Se a gente não conseguir pensar até sexta, fica para a prova, né? Tá? Vocês podem pensar no contrário. Vocês podem pensar assim: tente achar um fenômeno físico em que o tempo, física clássica, em que o tempo e a posição estão completamente entrelaçados. Porque aqueles não estão completamente entrelaçados.
Eles estão independentes um do outro. Tudo bem? O que significa isso? Se eu parar o tempo, ainda vai existir onda. Que eu tiro a foto de uma onda e ainda consigo vê-la, né? Tudo bem? Se eu pegar só uma parte da onda e deixar o tempo correr, eu ainda vou ver que a onda existe, porque ela continua se movendo. Não, então, você consegue pensar? Eu não estou nem falando de onda, porque o que eu falei? Em geral, essa é a primeira tática que um físico utiliza, não precisa ser só problema de onda, para resolver qualquer problema de equação diferencial. Tá bom? Certo? Na aula que vem eu não vou falar tanto de onda, eu vou falar de uma outra equação, chama-se a equação do calor. Tá? Que aí eu vou mostrar um outro detalhezinho para vocês. Mas, em geral, é essa tática que um físico utiliza. Tá? Talvez muito baseado nisso. Se você exigir que o tempo e a posição estejam entrelaçados, porque ali significa que eu consigo separar suas contribuições. Tá? Eu estou entrelaçando, eu estou falando que, de alguma forma, a posição que eu estou pode influenciar no tempo, ou que o tempo pode influenciar na posição. E isso, pelo menos no mundo clássico, não faz sentido o tempo determinar a posição que eu estou. Me parece meio esquisito, né? Então, por uma suposição, mas, de novo, não tem fundamento matemático. Ok? Agora nós vamos combinar o seguinte. Derivadas temporais, eu vou representar com um ponto em cima da função. Derivadas espaciais, eu vou representar com uma linha. Ok? Porque qual foi a minha suposição? E vou parar de colocar, por isso que eu já coloquei x, tzão, vou parar de colocar as dependências, tá? Ok? Então, cara, peraí, então vamos fazer o seguinte, ó. Se é isso daqui, calculem para mim, de cabeça, quem é a derivada segunda dessa possível solução com relação a x. Quem é a derivada segunda? Cara, vai ser fácil, né? Isso daqui com relação a x é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar só esse cara. Quantas vezes? Duas. Então, a derivada é simplesmente isso daqui, ó. X, duas linhas, vezes t. Tá claro que x depende de x, t depende de t, né? Bom, da mesma forma, então eu vou calcular agora, vamos ver se vocês estão acompanhando, derivada segunda temporal de u. Agora, rápido, de cabeça, já demoraram, quanto que deu? X vezes t, dois pontos. Tudo bem? Ah, mas eu não falei que ele é a solução da equação de onda? Então eu tenho que jogar a equação de onda aqui. Certo? Se ele é a solução da equação de onda, o que deve acontecer então? Peraí. Ele tem que satisfazer a equação de onda. Derivada segunda com relação a x, ou seja, x, dois pontos, vezes t, tem que ser igual a 1 pelo quadrado de v, vezes x, t, dois pontos. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Certo, Raíssa? Você está com a cara que não está muito de acordo, não. Fala. Foi? Kainan? Foi? Então tá bom. Carlota, tem alguma sugestão de continuar? Hã? Continuar a equação? Eu acho que você já entendeu, né? Perguntei para todo mundo.
Eu falei o Carlota, mas pode ser qualquer um de vocês. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou admitir que nem x e nem t vão ser zeros. Em nenhum momento. Tá certo? Isso me habilita a dividir. Porque, olha só, eu posso separar isso de modo que de um lado fique alguma coisa que só depende de x e do outro lado fique alguma coisa que só depende de t. Tudo bem? Do lado de cá vai ficar isso aqui, ó. X, duas linhas, sobre x, igual 1 pelo quadrado de v, t, dois pontos, sobre t. De acordo? Tudo bem? Agora eu quero ver se vocês conseguem raciocinar. Olha só. Vamos ver se vocês são espertos. Do lado de cá eu tenho uma coisa que só depende de quem? De x. Do lado de cá eu tenho uma coisa que só depende de quem? De t. Como é que essas coisas podem ser iguais? Do lado de cá eu tenho uma coisa que só depende de x. Do lado de cá eu tenho uma coisa que só depende de t. Como é que essas coisas podem ser iguais? Hã? Não, o coeficiente é uma constante. Se eu pegar a função x, derivar duas vezes e dividir por ela mesma, vai dar alguma coisa que é igual eu pegar a função t, derivar duas vezes, dividir por ela mesma e ainda dividir pelo quadrado da velocidade. O que é estranho nisso tudo? Que do lado de cá eu só fiz operações com x. Do lado de cá eu só fiz operações com t. Então como que está dando essa igualdade? Só tem um jeito. Se eles forem constantes. O que significa se eles for constante? Que esse lado que só depende de x, na realidade não depende de x porcaria nenhuma. Está indicando que se eu pegar uma função, derivar ela duas vezes e dividir, não vai ter a dependência em x, vai aparecer uma constante. Já esse cara está indicando que se eu pegar isso, derivar duas vezes, dividir por t, também não vai depender de t porcaria nenhuma, só vai aparecer constante. Tudo bem? Então, isso daqui só é verdade se... vamos lá. Se x, duas linhas... Nossa, hoje está brabo, hein? Por x, for igual a uma constante. Tudo bem? X duas linhas foi igual a uma constante. Eu vou colocar assim... Vou colocar aqui o... Como já tem o v quadrado, né? V quadrado. E aí eu vou colocar assim, ó. T, dois pontos, por T. Não, vou fazer diferente. Eu vou colocar o v quadrado aqui no T. Tá bom? Já vocês vão entender por quê. Já vocês vão entender por quê. Tá bom? Já eu explico. Tudo bem? Mas tem que ser constante. Só que aí eu tenho que analisar os casos. Que uma constante tem três possibilidades para ela. Quais são as três possibilidades para a constante? Zero. Outra possibilidade. Positiva. Terceira possibilidade. Negativa. Tudo bem? Nós estamos excluindo a possibilidade aí dela ser um número complexo. Só que, de novo, gente, eu não vou... Isso aqui não é mundo real. Então eu espero que ali não seja complexo. Tudo bem? Qual caso que vocês querem tratar primeiro? Que essa constante é zero? Que essa constante é positiva ou que ela é negativa? Zero. Não, essa eu não vou tratar. Vou tratar que ela é positiva. Tá certo? Que letra que vocês querem para constante?
C. C não pode confundir com a velocidade da luz? K. Tudo bem? K. Só que eu quero dizer que o K é um número que é o quê? Positivo. Então, eu vou fazer o seguinte. Ao quadrado. Porque o número ao quadrado é sempre positivo. Tudo bem? Então, peraí. Se x por x do... Se derivada segunda de x por x está dando k quadrado, quer dizer que a derivada segunda de t por t tem que dar k quadrado vezes v quadrado. Vê se vocês me acompanharam no raciocínio. Porque tem que valer aquela igualdade ali. Não confunde aquele k com um número de onda, hein? Tudo bem? Entenderam? Certo? Porque se eu pegar isso aqui, ó, x por x' k quadrado. 1 por v quadrado vezes k quadrado vezes v quadrado. Cancelou, cancelou. Tudo bem? Olha o que eu fiz a hora que eu coloquei. Eu transformei o fato em resolver uma equação diferencial parcial em resolver o quê? Duas equações diferenciais ordinárias. Tudo bem? Ai, cara, essa aqui tá fácil pra caramba. Gente, digam pra mim. Que equação que eu tô tendo que resolver ali? Eu vou falar, eu tô indo um pouquinho rápido, mas porque me parece que vocês estão entendendo. Eu tenho uma função cuja derivada segunda é proporcional a ela mesma. Quais são as únicas funções cuja derivada é proporcional a ela mesma? Exponencial. E olha como colocar k ao quadrado foi legal. Não, porque uma possibilidade é que x, duas linhas, aqui eu estou pegando só uma possibilidade, tá? Seja uma constante exponencial de k vezes x. Porque eu já coloquei a constante de proporcionalidade. Eu não tenho que derivar duas vezes? Cada vez que eu derivo, quem que aparece multiplicando? O k. Então, se eu derivar, opa, isso aqui não é x da linha, isso aqui é x. Se eu derivar uma vez, vai ficar k vezes c exponencial de kx. Se eu derivar a segunda vez, k e outro k quadrado exponencial. Tudo bem? Tamo junto? Oh, ficou bonita essa primeira escolha, né? Vamos ver outra escolha. Não, vamos ver outra, vamos ver como é que ficaria a outra. Agora vamos ver, gente. Que coisa linda, cara. Eu acho isso aqui. Ó, por favor, hein? Se alguém for utilizar isso daqui algum dia ao longo da sua vida, não esqueça de dar direitos autorais. Nunca vi ninguém fazer isso, tá? Isso aqui é uma ideia que eu tive, a partir de uma outra coisa, só para a gente fazer umas discussões. Como é que vai ser a função t? Uma constante 2, vezes quem? Cuidado, cuidado. Vezes uma exponencial de quem? KVT. Tudo bem? Tamo junto? KVT. Gente, eu fico até com vontade de chorar. Eu fico até com vontade de chorar da beleza que é aquilo ali que eu acabei de obter. O que eu falei para vocês sobre argumentos de função exponencial? Tem que ser adimensional. Qual que é a unidade do K, então? Um sobre comprimento. Poxa, esse K pode ser número de onda, né? Não é uma sorte danada eu ter escolhido a letra K, ao invés de usar o seu Czinho? Não foi muita sorte. Tudo bem? Bom, então vamos ver o que vai acontecer. Mas o que me interessa é o U. Portanto, quem seria o zero de TX? Quem seria o zero de TX? É o produto entre as duas, né? Quando eu fizer o produto, vai ficar C1 vezes C2. Vou chamar de uma constante qualquer, C3.
Para não ficar escrevendo C1 vezes C2, é só constante. Tudo bem? Chamo de C3. Vezes quem? Exponencial de Kx vezes a exponencial KVT. Produto de exponenciais, mantém a base, somos expoentes. No que eu somar os expoentes, eu posso pôr K em evidência. K que multiplica quem? X mais V vezes T. Gente, olha a coisa. Ah, mas aí vocês já estão, eu falei, ó, abandona o rigor matemático, vocês já abandonaram demais. Vocês já abandonaram demais. Porque aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Deveria ter quantas funções geradoras? Duas. Vocês só me falaram exponencial de Kx. Qual que é a outra que seria possível? Exponencial de menos Kx. Então, aqui na realidade, não precisa ser mais. O que seria? Mais ou menos. Tanto lá quanto cá. Tudo bem? Certo? Então, chegando... Opa! Só que aí você pode falar, tá bom, professor. Mas criei um caso muito superficial. Tá? Qual foi o caso muito superficial? Primeiro, eu supus que ela era por variáveis separáveis. Tudo bem? E cheguei isso aqui. Tudo bem? Cheguei nessa forma, que é uma forma muito interessante. Que aquela variável separável, ainda supus que a proporcionalidade era um número positivo. Mas eu cheguei num fato extremamente interessante. Qual fato que eu cheguei? Que o x e o t, eles têm uma dependência que parece seguir uma certa ordem. Tudo bem? Bom, falta outra. Falta outra não, faltam outras. Então, a primeira suposição foi que que a proporcionalidade seria um número positivo. Qual que é a próxima? Se ele for negativo. Tudo bem? Se ele for negativo, o que vai mudar? Aqui vai ficar menos k quadrado. O que vai mudar? Mais fácil. Tá certo, não tá errado. Seno e cosseno. Só que eu posso entender que vai ficar exponencial de IKX. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Vamos se... Olha lá. Se derivada segunda pela própria função for igual a um número negativo, menos k ao quadrado. Tudo bem? Eu tenho que pegar uma função, derivar ela duas vezes e vai dar uma proporcionalidade a ela só com sinal trocado. Seria cosseno e seno. Só que eu vou ter esse trabalho. Sabe por quê? Porque eu observo o seguinte, ó. Essa daqui, ó, observa comigo. Daria certo, ó. Vê e eu não vou fazer dar certo de cara. Não necessariamente. Exponencial. Essa dá certo? E se ela não der certo, me diz qual é o problema que ela não dá certo. Se eu derivar ela duas vezes, vai aparecer um k ao quadrado na frente? Com sinal negativo? Não com sinal negativo. Tá certo? Sabe como que eu resolvo? Eu coloco o número complexo aqui. Porque se eu derivar a primeira vez, vai aparecer I vezes K. Quando eu derivar a segunda vez, vai aparecer I ao quadrado vezes K.
Exato. Tudo bem? Ficou melhor, né? Certo? Mas vocês estão cobertos de razão. O que é aquilo ali? O que está embutido ali? Seno e cosseno. Certo? Só que eu quero que vocês captem T por T igual. O que tem que fazer? Menos K ao quadrado, V ao quadrado, né? Como é que vai ficar a função T? Um C2, que não é necessariamente aquele lá, exponencial, V vezes T, K, só que tem um I também, né? Tem um mais ou menos I ali também, que dá na mesma, né? Tudo bem? Só, aí vem a questão novamente, gente. Portanto, quem é que o que me interessa é isso, ó. U de TX, quanto é que vai dar? Vai ficar igualzinho aquilo ali. Diga. Certo. Estava esperando essa dúvida. Tá bom? Espera aí. Então vamos considerar que é o mais no X. O mais no X e o mais no V, está de acordo? Tudo bem? O mais no X e o menos no V também já está contemplado. O que está faltando? O menos X. O menos X e o menos V, eu posso sacar o menos e embutir ele aqui, ó. Certo? Não, não. O K pode ser tanto positivo como negativo. Por isso que eu já coloquei o K quadrado. Tudo bem? Perfeito? O K pode. Sim, ele é o quadrado. Mas aqui ele está ao quadrado? Certo? O que vocês têm que é difícil entender, e às vezes a gente, professor, esquece de falar, eu procuro falar. A hora que eu vou montar aqui, eu já sei onde eu vou chegar. Então, eu já vou utilizar coisas que vão simplificar o método de conta. Eu poderia simplesmente falar assim, ó, é igual a K, considera K negativo. Cara, ia dar um trabalho para a gente fazer análise depois. Aí como que eu considero que ele é negativo? Aí você bate o olho, vai ter uma derivada segunda, né? O argumento vai ter que vir duas vezes. Já coloca esse cara ao quadrado e coloca um sinal de menos, aí você garante que ele é negativo. Porque o que interessa é o coeficiente como um todo ali. Tudo bem? Entendido? E aqui, como é que vai ficar então? Vai ficar com a mesma cara, né? A única diferença é que aqui vai ter o quê? Um i. Só que já que vai ter a mesma cara, eu já posso abrir. Qual que é o significado de exponencial complexa? A exponencial complexa ela é um indicativo de combinação linear entre quem? Senos e cossenos. Então a solução geral vai ser, sei lá, um C3 seno K x mais ou menos VT mais C4 cosseno K x mais ou menos VT. Tudo bem? De novo, vocês podem falar, vocês devem falar, professor, mas isso ainda é uma condição muito particular. Você está considerando a condição particular de ser variáveis separáveis. Agora, qual a única coisa que eu mudei? Eu mudei que a constante é negativa. Entretanto, estou chegando numa coisa que pode indicar. Estou indicando uma coisa que pode indicar uma propriedade da solução da equação de onda. No que eu estou chegando? Que a dependência da variável x e t, ela não aparece de qualquer forma. Ela sempre aparece no argumento da função daquele jeito ali. Faltaria um teste, né? Qual teste que estaria faltando para nós?
Se fosse zero. Entretanto, se fosse zero, não sei se eu estou muito interessado se ele fosse zero agora não, hein? Se for zero, some o V. Certo? Quando é que uma derivada... não, se for zero, só indica que a derivada segunda é zero. Porque é uma razão, né? Quando é que a derivada segunda é zero? Quando eu tenho uma função afim. No caso, ax mais b, e na outra, ct mais d. De acordo? Só que se eu exigir que a derivada... Eu não vou analisar esse caso agora, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar e vou fazer o seguinte, cara, eu fiz um teste, é muito geral, tá bom? Na sexta-feira eu vou pegar uma outra equação, porque eu quero explorar mais isso daqui. Eu vou fazer esse mesmo teste e vocês vão ver no que eu vou obter. O de hoje ainda vai parecer alguma coisa mais forçada. O da semana que vem, o da sexta-feira, por mais que não tenha a ver com ondas, eu acho que faz parte da formação de vocês. É um negócio assim, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei espantado. Eu fiquei espantado. Vou até confessar um negócio para vocês. Final de semestre é a época que eu quero desistir de ser professor. Todo final de semestre. Todo final de semestre. Eu costumo brincar não, que é uma coisa que me magoa muito. Cara, eu fiz 2 graduações, tenho mestrado, tenho doutorado, passei no concurso aqui, tanto de aluno que eu já dei aula. E assim, dentro de casa, minha esposa, assim, para ela é tudo normal. Aí um dia nós fomos visitar o meu cunhado, nós estávamos passando na cidade, meu cunhado é engenheiro, cidade de Uberaba, e aí nós passamos perto de um condomínio e tinha uma placa grandona. O condomínio estava sendo construído, engenheiro responsável. Estava lá o nome do meu cunhado. A minha esposa virou e falou assim, nossa, olha lá, que orgulho. Cara, é normal, mas isso me deu um ciúme. De verdade, para ser bem sincero com os sentimentos, eu não sei se é ciúme, se é inveja ou se é frustração. E aí eu falei, cara, eu tenho todas essas coisas. Você nunca falou que orgulho. E aí, no primeiro momento, você quer culpar a pessoa, mas aí você para pensar na profissão que vocês escolheram. E por isso que você tem que estar muito pronto para ela. E aí eu fiquei pensando muito nisso. O engenheiro, ele pode ser ruim, ele pode ser bom. Ele vai ver de maneira concreta, com perdão do trocadilho, o fruto do trabalho dele. Ele vai trabalhar 1 ano, ele vai andar na rua, ele vai pôr a esposa dentro do carro, ele vai pôr a filha dentro do carro, vai falar só aquele prédio ali foi eu que fiz. Uma vez tinha um filme, aquele avião foi eu que projetei. A profissão que você escolher. Você não vai andar na rua. Por exemplo, eu não posso andar. Aquele dia eu te encontrei no aniversário, sou eu que dou aula para ela. Nossa, você dá aula para ela. Vamos colocar que você daqui a um tempo vai ser uma doutora, não sei o quê. Você não vai andar com a placa. Fui aluna do professor Saulo. E nem é mérito meu. Tudo bem, eu posso ter colaborado. Então, assim, aí chega fim de semestre, só para arredondar, a profissão me frustra, porque eu acho que eu dedico bastante, acho que eu faço bastante coisa, só que eu acho que eu não vejo fruto do trabalho. A hora que eu vejo, chega o final do semestre, não com a turma de vocês, mas aí eu vejo que aluno ainda está somando vetor com um ponto. A hora que eu vejo que aluno ainda está escrevendo qualquer coisa, a hora que eu vejo que a imensa maioria dos alunos ainda não consegue ter um raciocínio simples, aí você fala, entendeu? É como se fosse um engenheiro que está lá todo dia e o prédio cai. No final do semestre eu fico muito mal, cara. Eu fico... E é todo. Só que eu acho que, por isso que eu falo, que você tem que querer e você tem que gostar.
que bastam as férias, eu já estou sentindo falta de vir aqui. E aí, todo começo de semestre, eu venho com a esperança. Agora vai ser diferente. Aí não é. Aí não é. E eu estou falando com vocês, eu falo com os outros. Uma coisa boa de eu não dar prova aqui é que eu não vejo absurdos. Talvez se eu aplicasse prova aqui com vocês, eu me sentiria assim, porque poderiam aparecer absurdos. Mas por que eu acho que vocês são diferentes? Que nos outros, mesmo que a prova em casa, parece absurdo. Ainda. Tá? Então, como é que eu comecei? Por que eu comecei com isso? Eu ia falar alguma coisa vinculada à matéria. Lembrei. Lembrei. Porque eu ia falar o seguinte. Na aula de sexta, eu vou mostrar uma consequência. E, assim, eu, particularmente, fico muito empolgado com isso. Muito empolgado com essas coisas. E aí, assim, ultimamente, eu estudando muito, até fazendo a faculdade de engenharia, aí eu penso, cara, a profissão de engenheiro vai ficar obsoleta. Com inteligência artificial, cara, a profissão de engenheiro vai ficar... assim, a minha mente, ou eu tenho a mente limitada demais, eu não consigo ver que vai ser necessário para empresas contratarem engenheiros para fazer o que os engenheiros de hoje fazem. Precisa de um projeto para saber a instalação elétrica de uma casa. Você põe na inteligência artificial, cara. Você não precisa nem pagar caro para a inteligência artificial. É R$ 150 por mês, ela te entrega. Vocês já mexeram com inteligência artificial? Vocês nunca mexeram? Paga, não? Não, assim, é quase a mesma coisa. Assim, tem cursos, essas coisas. Cara, você joga o projeto da planta, sério, você pega, você joga o projeto da planta, e aí você fala assim, ó, faça o cálculo da distribuição elétrica na rede trifásica nessa casa, blá, 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 ela te joga. Então, assim, eu acho, posso estar errado, pode ser que daqui a pouco, como eu acho também que é perda de tempo a gente ficar colocando vocês para resolver 300 derivadas, 400 integrais, não sei o que, se hoje você tem outros mecanismos. Só que a profissão de professor é uma coisa boa, ela não vai ficar obsoleta. Porque tem algumas coisas que a gente só consegue admirar, a gente só consegue ter prazer. Cara, não é à toa que a tecnologia mudou, e a gente ainda continua dando aula na lousa, giz e apagador. Mas eu dou aula no pincel. Poxa, grande evolução. Tá? Qual que é o indicativo que a gente tem? Só para voltar. A gente tem um indicativo que é o seguinte, que talvez a solução dessa função, a solução de uma equação de onda, seja uma função de duas variáveis. Só que essas duas variáveis, elas não são independentes. Pelo menos não do jeito que a gente gostaria. Essas duas variáveis, elas vão aparecer presas nessa forma. Certo? Isso é um indicativo. E aí, a partir desse indicativo, a gente vai testar se esse indicativo dá certo. E aí, de novo, eu vou abrir mão da anotação da dependência das variáveis. Quer ver? Vamos pegar, vamos admitir isso daqui. Calculem para mim a derivada temporal. Vamos calcular a derivada temporal? Mas eu não sei a expressão da f. Tá. Então, como é que você faz? Você calcula a derivada da f com relação... Como é que a gente faz mesmo? Você tampa aqui dentro. Dá um nome para o que está aqui dentro. Não, não é um número. O eu já usei. W. Tudo bem? Então você calcula a derivada da f relativamente a W. E aí depois você calcula a derivada de W relativamente a T.
Né? Quanto que dá a derivada? O W é isso aqui. Quanto é que dá a derivada relativamente a t? V, né? Tudo bem? Tudo bem ou não? Não, ou... Isso aqui não é W? W não é x mais VT? Deriva com relação ao tempo. Com relação ao tempo, isso aqui é constante. Derivada constante? Zero. Derivada de V vezes T? Só V. Foi? Foi mesmo? Então tá. Então, vezes V. Certo? Vamos até indicar aqui, ó. Isso aqui seria W. Então, peraí. Então, vamos só recapitular o que eu fiz. Eu usei uma técnica, tive um insight, estou testando esse insight. Agora eu tenho que calcular a derivada segunda. Tudo bem? Eu tenho que calcular a derivada segunda. Então, derivada segunda de U relativamente a T. Puxa, aí é que eu tenho que derivar aquilo ali de novo. Tá? Esse V é constante, então não vou precisar derivar. V. Aí o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar calcular a derivada disso daqui com relação a T. Tudo bem? Aí, de novo, seguro. Calcula a derivada disso com relação a W. Tudo bem? Tudo bem ou não? Vou fazer assim, ó. Falei que eu não ia utilizar esse del F, del W. Ele está sendo calculado em x mais VT. Vezes, isso aqui é o vezes V, né? Ok? Aí eu tenho que pegar isso tudo e derivar relativamente a T. Ok? O V sai fora. Para eu derivar isso aqui relativamente a T, eu tenho que fazer regra da cadeia. Como é que eu faço a regra da cadeia? Eu chamo tudo isso aqui de W de novo. Então aí eu derivo isso com relação a W. Se eu derivar isso com relação a W, vai dar a derivada segunda com relação a W. Tudo bem? Derivada segunda del W ao quadrado de F x mais VT. E aí agora eu tenho que derivar aqui dentro. Quanto é que dá a derivada aqui dentro? dW dt. V de novo. Com esse V, V ao quadrado. Tudo bem? Então, calculei a derivada segunda de U relativamente à variável t. Tá bom? Eu vou repetir porque muitas vezes a gente começa a fazer um monte de conta, a gente perde o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Eu utilizei uma técnica muito usada pelos físicos para resolver equação diferencial parcial. Qual foi a técnica? Separação de variáveis. Por mais que isso seja uma técnica muito generalizante, ela me deu um insight. Qual foi o insight? Cara, as dependências da variável x e t, elas vão aparecer combinadas na forma x mais ou menos vt. Apareceram. Será que qualquer função em que essa dependência aparecer dessa forma é uma solução da equação de onda? E aí é isso que eu estou testando. Tudo bem? Então agora vamos calcular a derivada del U del x. Vocês vão se assustar com o que vai acontecer. Vamos lá. Del U del x. Opa, eu tenho que derivar isso aqui com relação a x. Como é que eu faço? Tampo, derivo com relação a w. Tudo bem? Então, del w f x mais v vezes t. E aí o que eu faço? Aí agora eu derivo del w com relação a x. Quanto que dá del w del x? 1. Derivado de x dá 1, isso aqui dá 0. Então acabou. Tudo bem? Agora vamos calcular a derivada segunda. Derivada segunda de U. Eu estou colocando o índice zero, esqueci aqui.
com relação a x. Vamos lá, de novo. Aí agora eu tenho que derivar esse cara com relação a x. De novo, então eu vou derivar ele com relação a w. Então o que vai dar? Derivada segunda relativamente à variável w, f x mais v vezes t. Obrigado. Deriva, vai dar 1 de novo. Então acabou. Agora eu comparo. Será que isso daqui satisfez a equação de onda? Vamos ver. Para ele satisfazer a equação de onda, eu tenho que pegar a derivada temporal, dividi-la por v quadrado e obter a derivada espacial. Acontece isso? Se eu pegar a derivada temporal, dividir por v quadrado, isso aqui cancela. Está igualzinho. Portanto, perceberam que a partir desse insight, eu achei a solução de equação de onda? Porque aqui eu consegui generalizar. Aqui eu consegui generalizar. Eu ainda poderia ter outra forma. Tá? Na realidade, você tem toda a razão. Do jeito que eu demonstrei, do jeito que eu mostrei, foi um modelo de solução. Tá bom? Mas agora eu estou garantindo. É a solução. Isso daqui é conhecido como solução de D'Alembert. Tá bom? O D'Alembert utilizou um outro método para colocar essa solução. E eu pensei se eu adotaria esse método. Tá? Vocês têm condição de entender esse outro método. Ele é bem mais abstrato, envolve algumas trocas de variáveis, só que ele entra muito no ramo da equações diferenciais parciais. E aí eu falei assim, cara, talvez eu vá perder muito com abstração, e aí a gente poderia perder o tato físico. E aí eu também queria dar uma introduzida nessa ideia de ter os insights de fazer variável separável. Quem quiser dar uma olhada na solução de D'Alembert, está no capítulo 4 de um livro da Valéria Iorio. O livro chama EDP, um curso de graduação. Tá bom? EDP, um curso de graduação da Valéria Iorio, lá do INPA. Certinho? Tudo bem? Então, por hoje é só. Se tiver a curiosidade de pegar o livro do Nussenswein, para ver o Nussenswein demonstra isso daqui, tá? Tem uma curiosidade de dar uma lida lá. Certo? Para ter a curiosidade?